Ele chegou, por trás, sem ela perceber. Ela estava ali, distraída, mexendo no celular, como em qualquer outro dia comum. Nada parecia fora do lugar. O sofá, o silêncio da sala, a rotina de sempre. Mas havia algo diferente naquele momento. Algo que só quem estava muito atento conseguiria notar. Ele se aproximou sem fazer barulho. Não disse uma palavra. Não chamou a atenção. E enquanto ela seguia alheia a tudo, o sofá acabou sendo a única testemunha do que estava prestes a acontecer. Porque naquele dia, o sofá viu tudo, mas ninguém mais desconfiou. Convido você a ficar até o final do vídeo, pois você não vai acreditar no que aconteceu. Ruth tinha 27 anos, mas naquele dia parecia menor do que costumava ser. Estava sentada no sofá, abraçando o próprio corpo, como quem tenta se proteger de algo invisível. A mãe havia saído para trabalhar cedo, deixando a casa silenciosa demais. Arthur, aos 65 anos, observava tudo à distância, sem pressa, como alguém que entende que o tempo também é uma ferramenta. Ele percebeu que Ruth estava diferente. Não era só tristeza. Era cansaço misturado com derrota. Os olhos inchados, o celular largado de lado, o suspiro profundo que escapava de vez em quando. Arthur não perguntou nada. Sabia que perguntas diretas afastam. Aproximação, não. Enquanto passava pela sala, fingiu organizar algo que não precisava ser organizado. Cada passo era calculado. Ruth sentiu a presença dele, mas não reagiu. Estava frágil demais para se importar. Foi então que Arthur percebeu algo importante. Ela precisava de atenção. E precisava naquele momento. Ele se aproximou devagar, sem invadir, sem tocar. Falou baixo, quase como quem não quer ser ouvido. Disse apenas que ela não parecia bem. Ruth tentou responder, mas a voz falhou. O que saiu foi um silêncio pesado, daqueles que dizem mais do que qualquer explicação. Foi nesse instante que Arthur entendeu o que tinha nas mãos. Aquela fragilidade, aquela carência, aquela necessidade de amparo. Tudo aquilo podia se transformar em algo maior, algo que para ele era uma vantagem. Ruth, sem perceber, inclinou o corpo levemente em direção a ele, como quem busca apoio sem pedir. O sofá permaneceu ali, testemunha muda daquele momento. Arthur ainda não tocou nela, ainda não fez nada, mas já estava perto o suficiente para sentir que aquela aproximação não era rejeitada. E isso, para ele, já dizia tudo. Naquele dia, não aconteceu nada além disso. Mas o jeito como ele chegou, e como ela não se afastou, mudaria o rumo de tudo. O silêncio da casa continuava pesado. Ruth permaneceu sentada no sofá, o olhar perdido, enquanto Arthur se mantinha por perto, sem pressa. Ele não invadiu o espaço dela de imediato, apenas sentou-se um pouco mais próximo, respeitando um limite invisível que, ainda assim, parecia frágil demais para se manter por muito tempo. Ruth respirou fundo. Pela primeira vez naquele dia, falou algo. Não explicou tudo, não entrou em detalhes. Disse apenas que estava cansada, que se sentia sozinha, mesmo cercada de pessoas. As palavras saíram quebradas e os olhos se encheram de lágrimas que ela tentou esconder. Arthur ouviu em silêncio, atento a cada pausa, a cada hesitação. Sem pedir permissão, mas também sem impor, ele abriu levemente os braços. Não foi um gesto calculado demais. Foi simples. Ruth hesitou por alguns segundos, como se estivesse decidindo algo importante. Depois, se inclinou devagar e aceitou o abraço. Não foi apertado, não foi longo demais, mas foi o suficiente para fazê-la desabar em silêncio.
Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Ela encostou o rosto no peito dele e ficou ali por alguns instantes. Arthur manteve as mãos imóveis, como quem sabe que qualquer movimento a mais poderia mudar o significado daquele gesto. O sofá, mais uma vez, parecia guardar aquela cena com discrição, como se entendesse que aquilo não deveria ser visto por mais ninguém. Quando Ruth se afastou, ainda com os olhos marejados, Arthur segurou o rosto dela por um breve segundo, apenas o suficiente para que ela o encarasse. Sem dizer nada, ele deu um beijo leve, rápido, no alto da testa, quase como um sinal de cuidado. Ruth não recuou. Apenas fechou os olhos por um instante, confusa demais para reagir. Nada mais aconteceu naquele momento. Nenhuma palavra foi dita depois disso. Arthur se levantou e se afastou, deixando Ruth sozinha com os próprios pensamentos. Mas algo havia mudado. Um limite invisível tinha sido tocado. E não dava mais para fingir que nada havia acontecido. Ruth ficou ali, tentando entender o que sentia. E Arthur, em silêncio, já sabia que aquele simples gesto teria consequências. A casa voltou a ficar em silêncio depois daquele gesto. Ruth permaneceu sentada por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos. O abraço ainda parecia recente demais. O beijo na testa ainda confundia sentimentos que ela não sabia nomear. Não era conforto comum. Não era algo simples de ignorar. Arthur ficou no outro cômodo, parado, olhando para o nada. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele sentiu algo diferente do controle que costumava ter. Não era arrependimento, mas também não era vitória. Era a percepção clara de que havia chegado perto demais de um limite que não deveria ser tocado. Quando Ruth se levantou do sofá, o coração batia acelerado. Ela foi até a porta, respirou fundo e falou com a voz firme, apesar do tremor. Disse que precisava de um tempo, que aquele momento não podia ser confundido com outra coisa, que estava frágil. E sabia disso. Arthur ouviu em silêncio, sem interromper. Ele concordou. Não insistiu. Não tentou se aproximar de novo. Apenas disse que, às vezes, o silêncio também é uma forma de respeito. Ruth pegou suas coisas e saiu, deixando a casa vazia e carregada de algo que nunca chegou a acontecer. Horas depois, a mãe voltou do trabalho sem perceber nada fora do lugar. O sofá continuava ali, no mesmo lugar. A casa parecia igual. Mas quem esteve ali sabia. Nem tudo que começa precisa continuar. Porque naquele dia, ele chegou por trás, sem ela perceber. O sofá viu tudo. Mas no fim, ninguém cruzou o limite que mudaria tudo para sempre.